Mesmo que não seja aplicado o princípio da insignificância, sempre haverá uma resposta jurídica para o pequeno delito. Saiba mais na reportagem de Eduardo Júnior. Entrar em uma loja e furtar um doce pode não representar prejuízo algum para o dono do estabelecimento. Mas, independente do valor do bem furtado, a justiça está pronta para atuar. Se você repara, o caso do crime de pequeno valor, ele está previsto no artigo 155 do Código Penal brasileiro. A pena ali começa com 1 ano de prisão. Ora, pena de prisão. Muito embora tenha no parágrafo 2º uma regra que o juiz pode aplicar apenas a pena de multa, pode deixar de aplicar a pena de prisão. A cada caso concreto vai ser avaliado, porque a lei não fixou qual é o limite desse pequeno valor. A lesão corporal e a ameaça podem até ser considerados como de menor potencial ofensivo. No entanto, esses delitos também podem levar à detenção. Principalmente no caso de prisão em flagrante. Sendo preso, sendo flagrado cometendo crime, eles são encaminhados à prisão. Embora seja priorizada a aplicação de penas alternativas, o promotor afirma que, mesmo sem prisão, a punição acontece. Quando ele praticar o furto, seja de 1 litro de leite, ou de meio litro, ou de 1 copo de leite, a polícia militar terá o dever de levá-lo até uma delegacia de polícia. Mas repare que até aí a pessoa já passou por um desgaste de uma condução, eventualmente algemado pelo policial militar, já foi até a delegacia de polícia, ficou por ali algumas horas. Você repara que uma espécie de punição já está acontecendo nesse caso. A Lei 9.099, chamada Lei dos Juizados Especiais, e a Lei 10.259 estabeleceram como crimes de menor potencial ofensivo aqueles com pena máxima não superior a 2 anos. Há também a possibilidade de suspensão do processo. Basta o acusado cumprir algumas condições. Mas ele fica em observação durante 2 anos. Se ele ficar assim bem santinho durante esses 2 anos, não fizer nada de errado, e cumprir com as condições que o juiz impôs, aquele processo é como que perdoado. As condições geralmente são recolher-se à habitação no máximo até as 22 horas, salvo motivo de trabalho, não ficar frequentando bares e botecos, e ir ao fórum uma vez no mês, assinar um livro e, eventualmente, até prestar algum serviço à comunidade também. Embora alguns acreditem que as penas sejam brandas, o advogado William, que já atuou em casos desse tipo, considera as punições adequadas. Acredito que as penas elas são proporcionais, sim, ao delito, porque, na verdade, a ideia principal da pena é fazer com que a pessoa não cometa mais o crime. Em 2010, o Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte contabilizou 4.300 sentenças correspondentes a penas alternativas. No ano seguinte, o índice baixou para 3.300 processos. Apesar da queda dos números, o problema persiste e alguns casos ainda chegam às instâncias superiores. E além dessa sobrecarga, também é preciso pensar na função e utilidade do sistema carcerário. Até hoje nós estamos aí patinando com esse assunto de prisão e ficamos muito inconformados quando mandamos para lá uma pessoa que pratica uma violência qualquer, ele fica recolhido 2 ou 3 anos no meio de outros criminosos e depois sai da prisão um pouco piorado. Agora, isso é estímulo para não punir essa pessoa? Tenho para mim que não, que ele deve ser punido. Agora, vamos utilizar a prisão quando for estritamente necessário. Desembargador, no crime de menor potencial ofensivo existe a possibilidade de se fazer acordo, que é a transação penal. Como é que isso funciona? Transação penal, na verdade, Marcelo, é o seguinte. O Ministério Público diz claramente uma barganha. Isso vem do direito anglo-saxão, norte-americano, e inglês também, principalmente norte-americano. É uma barganha. O MP diz, olha, eu não quero processá-lo, eu quero fazer um acordo. Se você quiser fazer um acordo para evitar o processo, eu te ofereço um acordo. Ou você cumpre uma prestação de serviço à comunidade, ou você paga uma multa e, portanto, você fica livre do processo. Se a parte acusada considerar que deve aceitar o acordo para não discutir a sua culpabilidade, ela acolhe, o juiz homologa essa transação e a parte cumpre lá a pena de prestação de serviço à comunidade ou paga a multa. Mas se o autor do fato entender, por exemplo, que ele não tem culpa, que ele agiu em legítima defesa, em estado de necessidade, que o fato não é típico, etc., aí ele não faz o acordo. Ele diz que não quer o acordo. Aí o processo vai tramitar. Desembargador, só para a gente finalizar esse assunto, se
a pessoa, se a pena for, seja ela de multa ou de prestação de serviços à comunidade, se a pessoa não cumprir essa pena, ela corre o risco sim de ser presa? Existem duas teses. A primeira diz que deve haver o ajuizamento da ação contra ele, ou seja, se ele fez um acordo para não responder a uma ação penal e não cumpriu o acordo, deve-se instaurar ação contra ele para que, ao final, ele seja condenado a uma pena privativa de liberdade ou mesmo uma pena restritiva de direitos, outra, né? A outra tese é que não haveria mais condições de se ingressar com a ação, que já haveria uma sentença homologatória do acordo e, portanto, não se poderia mais ingressar com a ação. O que fazer, então? Alguns dizem, substitui essa prestação de serviço à comunidade por uma multa e executa a multa, porque a multa pode ser executada, né? Certo. A multa pode ser objeto de execução. A tese majoritária é aquela que diz que deve haver o ajuizamento de um processo. E aí sim, havendo o ajuizamento de um processo e tendo ficado claro que ele não cumpriu a pena restritiva de direitos quando do oferecimento da transação, ao final, quando da condenação na ação penal, o juiz o condena a uma pena privativa de liberdade, que vai ser, claro, uma pena menor, porque ela vai ser uma pena proporcional ao delito, que é de pequeno potencial ofensivo.